大きな傷跡だろう Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Opa, meu nome é Lin, bem-vindos ao Time Nest. E cara, só tenho uma palavra pra dizer, Charlotte Blue. E na verdade Charlotte Blue são duas palavras, né, então não é só uma. Mas enfim, né, esse vídeo aqui é finalmente o vídeo pra gente ver certinho a história do Charlotte Blue, ver certinho o que aconteceu no novo capítulo da história do Dragon Ball Legends. Mas caso você queira ver a minha primeira reação ao Charlotte Blue, eu já postei um vídeo sobre isso. Eu joguei ali na hora o novo capítulo, né, então vocês tiveram a minha reação assim, ó, em tempo real ao Charlotte Blue. E lembrando também que se você não conhece a história do Dragon Ball Legends, eu tenho uma playlist que tem todos os vídeos do modo história lá, então é só acompanhar que você consegue ver tudo. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e considere virar membro que me ajuda muito também, tá? Bem, o capítulo começa exatamente de onde o último capítulo parou, com Gohan, o Basil e o Lavender enfrentando o Bergamo, enquanto o Goku e o Whis levavam o Charlotte para finalmente começar o treinamento dele para atingir o Super Saiyajin Blue. E para quem estava se perguntando de por que o Giblet não foi treinar junto com eles, é porque eles não acharam o Giblet a tempo e eles precisavam treinar urgentemente o Charlotte. E o Whis, o Goku e o Gohan só conseguiram achar o Charlotte porque na hora que eles estavam passando por Namekusei, o Charlotte estava lutando contra o Bergamo, então eles conseguiram visualizar os ataques de Ki e tudo mais. E se você estiver achando estranho por que eles não sentiram o Ki do Charlotte ou do Giblet para poder achar eles, ou não usaram o teletransporte do Goku, isso é muito simples, é porque o Zarra usou um feitiço que impede que em todo o universo você consiga sentir o Ki dos outros. Então você só consegue sentir o Ki de uma pessoa quando ela estiver muito perto de você, a distância é realmente impossível. E eu achei isso aqui uma maneira muito boa do modo história de limitar o teletransporte do Goku, que realmente é uma habilidade muito roubada em situações assim. Mas enfim, o Whis fez o cajado dele flutuar e desejou boa viagem pro Charlotte e pro Goku. O Charlotte ficou ali sem entender nada, mas logo ele viu que estava sendo sugado para dentro do cajado. Dentro do cajado do Whis tem uma dimensão que é muito parecida com a Sala do Tempo. Inclusive, o tempo lá passa de uma forma distorcida. A gente não sabe quanto é igual a Sala do Tempo, mas de fato o tempo lá dentro é diferente do tempo lá fora. Então não é como se o Charlotte tivesse treinado 5 minutos e conseguido o Blue. Não, ele treinou mais tempo, a gente só não sabe quanto, mas ele treinou mais tempo lá sim. E o diferencial da dimensão do Whis para a Sala do Tempo é que nessa dimensão do Whis você só consegue mover o seu corpo se você conseguir elevar o seu Ki, mas sem deixar vazar nada do seu corpo. Ou seja, para você conseguir se movimentar nessa dimensão, você precisa realmente guardar todo o seu Ki dentro do seu corpo de uma forma que não vaze nada. Primeiro, você realmente precisa ter um controle absoluto do seu Ki, para aí sim você conseguir chegar no Super Saiyajin Blue. Então basicamente a explicação do Legends pro Super Saiyajin Blue é exatamente a mesma que o anime do Super já passou. Enquanto o Charlotte treinava com o Goku aí na dimensão do Whis, o Basil e o Lavender estavam ali lado a lado ao Gohan enfrentando o Bergamo. Só que os dois ainda estavam meio resistentes de lutar ao lado do Gohan, porque eles realmente odiavam o Gohan por tudo que já aconteceu no passado. Tanto pela luta que eles tiveram no Dragon Ball Legends, que é muito boa por sinal, tanto também pela luta que o Gohan teve contra o Lavender lá no torneio de exibição Zeno. Só que o Gohan ele conseguia lutar de uma maneira tão genial que o Basil e o Lavender conseguiu extrair o máximo de seus potenciais na batalha graças às estratégias do Gohan. Então por mais que os dois não estivessem gostando de lutar ao lado dele, acabaram formando uma ótima equipe. Mas eles só começaram a dar realmente trabalho pro Bergamo quando eles finalmente começaram a gostar de lutar ao lado do Gohan. Tanto pela essa questão de como o Gohan luta, como também pelo fato deles verem que o Gohan, por mais que eles tenham feito muitas maldades com ele, ainda estava muito determinado a salvar o Bergamo. Então eles se afeiçoaram ao Gohan pelo mesmo motivo que eles se afeiçoaram ao Charlotte, pela determinação de alguém que eles fizeram mal para ajudar eles a salvar o irmão deles. E a estratégia que eles utilizaram para poder peitar o Bergamo foi muito boa. O Gohan chamou o Basil para ir para cima do Bergamo. Aí o Bergamo acabou derrubando o Gohan, só que o Gohan ter caído ali possibilitou que o Basil atingisse em cheio o Bergamo com seu ataque mais poderoso. E aí o Bergamo ficou ali meio desorientado e o Lavender apareceu e baforou uma nuvem de veneno na direção dele. Só que o Bergamo ainda assim conseguiu desviar por muito pouco. Só que tudo isso fazia parte do plano, porque o Gohan só tinha caído anteriormente justamente para aproveitar esse momento. Carregando um Kamehameha com seu poder total, o Gohan surpreendeu o Bergamo ao sair de dentro da nuvem de veneno, e assim ele conseguiu atingir em cheio, finalmente derrubando o Bergamo. E o Gohan fez isso porque ele tem uma semente dos deuses guardada com ele, então depois ele consegue curar esse veneno aí. Só que eles realmente acharam que tinham ganhado dessa vez, só que o Bergamo levantou e nocauteou os três na mesma hora. E sendo bem honesto com vocês, eu acho que aqui seria o momento perfeito pro Bergamo cair. Tipo, o Gohan, Basil e o Lavender fizeram uma estratégia muito boa. Eu acho que seria muito bom se o Bergamo tivesse realmente sido derrotado, porque eu não gostei da ideia de usar o Bergamo como oponente do Charlotte Blue. Não só porque o Bergamo não tem aquela moral necessária para ser o oponente de uma nova transformação do Charlotte, mas também porque o Bergamo, ele não é um cara super mal. Ele é mal um pouquinho, mas não muito. Ele só tá fazendo todas essas merdas aqui por causa do Dark Ki. Então, tipo, você não tem ódio do Bergamo. Você só quer que ele seja derrotado logo, pra o Dark Ki sair dele e ele voltar ali a falar com os irmãos dele. Então, tipo, você não tem ódio do Bergamo que nem você tem ódio do Freeza, que nem você tem ódio do Cell, que nem você tem ódio do Majin Buu. E isso acaba fazendo com que a batalha do Charlotte contra ele não tenha tanto impacto.
pelo menos na minha visão. Eu já tinha falado sobre isso na análise do capítulo passado, e eu tô falando pra vocês novamente porque o que eu falei lá se confirmou. Realmente o Bergamo não era um oponente digno pro Charlotte Blue e realmente não ficou muito legal. Mas enfim, eu já tô me adiantando aqui, né? O Bergamo derrota o Basil, o Lavender e o Gohan e chega lá onde o Whis está. E pouco antes dele ir pra cima do Whis, o Charlotte acaba aparecendo ali. E o jeito que tudo isso aqui acontece é muito parecido com a aparição do Charlotte Super Saiyajin 3. O Charlotte estava num treinamento em uma sala do tempo. Depois que os amigos dele que estavam segurando o oponente são derrotados, ele acaba chegando. E aí ele humilha o cara totalmente e enfim usa a nova transformação dele. E como vocês estão vendo agora, o Charlotte Blue, a cena de transformação dele é insana de linda. Sério, o Charlotte Blue, ele ficou muito bonito nesse jogo. Eu não sou muito fã do Super Saiyajin Blue, mas como ficou no jogo, cara, ficou lindo demais. E eu sinceramente achei a melhor cena de transformação. Não em questão de contexto dentro da história nem nada parecido, em questão visual. E eu tô elogiando tanto a aparência do Charlotte Blue porque acho que é a única coisa que dá pra elogiar, sendo sincero. Mas eu já comento aí o que eu achei do Blue no geral, bora só terminar de analisar o capítulo. O Bergamo, que já conhece a forma Blue, ficou bem assustado assim quando ele viu o Charlotte usando. E quando ele menos percebe, tá apanhando que nem um condenado. E aí o capítulo terminou nessa parte, com o Charlotte lutando contra o Bergamo, né, pra gente ver a continuação no próximo capítulo. Mas é certo que o Bergamo vai ser derrotado porque não tem nem como ele vencer o Charlotte. Só que eu pulei uma parte do capítulo, né? Quem jogou já deve ter percebido. Que é a batalha do Bills contra o Zarra. Porque finalmente a gente teve o final dessa luta. E eu deixei isso pro final porque, sendo bem sincero, foi o que eu mais gostei de ver nesse capítulo. Se você não viu o começo da luta do Bills contra o Zarra, eu vou deixar o card passando aqui em cima do vídeo que eu comento sobre ela. Mas realmente é muito importante que você veja lá para entender todo o contexto aqui do final da batalha. Mas se você já tiver visto, você lembra que o Bills armou um plano para conseguir derrotar o Zarra. Porque o Zarra tem o poder da Cristal da Onificência. Um cristal que tem o poder das Super Esferas do Dragão. Então o Zarra consegue fazer qualquer tipo de pedido para esse cristal. Então, por exemplo, o Bills pode atacar ele faz um pedido pro cristal para anular o ataque do Bills. Pronto, o ataque do Bills já não valeu de nada. Tanto que o Bills tentou dar o Hakai no Zarra anteriormente, só que o Zarra anulou o Hakai com esse cristal. Só que o Bills percebeu uma coisa, tem um curto período de tempo de recarga do cristal. Então o Zarra não pode fazer 2 pedidos seguidos, tem um mini intervalo ali que ele tem que esperar. Só que assim, cara, é um intervalo de tempo tão pequeno que só o Bills e o Whis perceberam. Nem o próprio Goku conseguiu perceber isso. E aí o Bills pressionou o Zarra para ele usar o cristal para se defender, e quando ele usou o cristal, o Bills já preparou um segundo ataque em alta velocidade para destruir o Zarra de uma vez por todas, já que ele não conseguiria usar o poder do cristal para se defender de um ataque atrás do outro. Só que o Zarra, sabendo disso, né, não ficou ali parado para ser atingido. Ele se focou em desviar do ataque e atacar o Bills de volta. O ataque dele não serviu de nada no Bills, mas ele também não foi atingido, então ele achou que estava na vantagem ali. Só que ele não contava que o Bills já esperava essa reação dele. E se aproveitando daquele momento, o Bills foi lá e roubou o cristal da Onificência do Zarra. E nessa hora, cara, eu já fiquei, putz, mano, como é que o Zarra vai ganhar do Bills agora? O Bills aqui no Dragon Ball Legends, ele é um estrategista muito bom. A gente viu isso na parte do Babidi, onde ele conseguiu enganar direitinho o Babidi, mas a gente viu isso de novo agora. Porque assim, roubar o cristal era o plano do Bills desde o começo. Foi por isso que o Bills se moveu mais lentamente do que ele poderia se mover para que o Zarra conseguisse acompanhar ele. Porque se ele se movesse mais rápido do que o Zarra conseguisse acompanhar, certamente o Zarra ia utilizar alguma tática bizarra para evitar ser atacado. Algo que o Bills não poderia nem prever porque ele não sabe toda a extensão dos poderes do Zarra. Ou seja, o Bills limitou seus movimentos para que os movimentos do Zarra também fossem limitados. Afinal, ele sabia que se ele se movesse devagar, o Zarra ia primeiramente tentar se esquivar do ataque. Ou seja, ele conseguiu já adiantar o que o Zarra iria fazer. É por isso que eu gosto tanto aqui da representação do Bills no Dragon Ball Legends. Ele e o Goku do Legends, cara, são sensacionais, não tenho nada pra reclamar. Muito da moral que eu vejo no Bills é muito por causa do Legends, porque no Dragon Ball Super, tipo, ele só fica pescando, dormindo e fazendo nada, né, no Super. Então é muito legal ver no Legends ele de fato participando das coisas, né, e conseguindo fazer planos bem inteligentes que não dependem só do poder dele. E toda essa estratégia aí do Bills deixou o Zarra muito impressionado. Ele até admitiu que o Bills era realmente brilhante, só que ele era ainda mais brilhante que o Bills. Quando ele falou isso, uma aura negra começou a envolver o corpo do Bills, até que ele fosse totalmente aprisionado por uma esfera negra e misteriosa. E o Bills ficou sem entender nada, porque ele tinha roubado o cristal, então como é que o Zarra estava usando o poder do cristal para poder prender ele? Só que o Zarra precisou corrigir o Bills, porque aquilo ali não era um poder do cristal não, aquilo era um poder do próprio Zarra. Era um feitiço que ele criou depois de um tempo inestimável de treinamento, e esse feitiço foi criado especialmente para selar um deus da destruição. Afinal, o Zarra sabia que um deus da destruição poderia aparecer em seu caminho e essa com certeza seria a maior dificuldade que ele teria para concluir o seu plano. Então ele precisava de alguma maneira de poder impedir um deus da destruição se ele realmente tivesse que enfrentar um. Aí você pode falar, pô mano, mas como é que o cara criou um feitiço para prender um deus da destruição? Sendo que nem o Babidi, que é um dos maiores magos de Dragon Ball, e nem o próprio Moro, né, que é o maior mago que já apareceu até o momento, tinha qualquer tipo de feitiço desse nível. E bem, a resposta é muito simples.
é que esse feitiço ele só é possível ser ativado em uma condição muito específica. Ele só pode ser ativado se um Deus da Destruição tocar no Cristal da Onisciência. Então, por ele ter uma condição tão difícil de ser alcançada e tão específica, o poder dele se torna imenso. Pra quem já viu Hunter x Hunter, sabe que é exatamente isso aqui. Lá o Nen funciona da exata mesma maneira. O Kurapika ele só é tão forte contra os membros da trupe fantasma justamente porque o Nen dele é feito especialmente para poder enfrentar a trupe fantasma. A lógica desse poder do Zarra é exatamente a mesma. E eu achei isso aqui muito legal e muito criativo, porque a gente sabia que o Bills ia perder porque o Peixe Oráculo falou que o Bills ia perder. O negócio era saber como que o Bills ia perder. E o meu medo era que o Zarra simplesmente pegasse o Kaioshin, o Shin, que ele tem sequestrado, e, sei lá, ameaçasse o Shin, matasse o Shin, não sei. Essa daí seria uma maneira muito fraca de derrotar o Bills e muito sem criatividade. Mas o Legends impressionou muito nesse momento aqui, e foi por isso que eu hypei tanto essa cena e hypei até mais com o Charlotte Blue. E o Bills ficou bem impressionado com esse feitiço, e até achou que ele ia morrer mesmo, que o Zarra ia matar ele. Só que o Zarra falou que não queria matar o Bills, porque isso ia tornar o trabalho dele ainda mais difícil. O que ele quis dizer com isso eu realmente não entendi muito bem. Não sei se teria algum problema pro Zarra matar um Deus da Destruição. Então talvez isso daí seja abordado melhor no futuro. Mas basicamente o Zarra não quis matar o Bills, por algum motivo aí que a gente não sabe. Ou só por arrogância mesmo, pro Bills ver ele completar o plano dele. O que pro passado do Zarra faz bastante sentido. Inclusive eu vou fazer um vídeo só do passado do Zarra para vocês entenderem por que ele odeia tantos deuses, tá? Mas pra um personagem que nem o Zarra faz total sentido ele querer que o Bills veja o plano dele dar certo. Mas talvez tenha alguma outra razão oculta aí pro Zarra não querer matar o Bills no momento. Talvez usar a própria energia do Bills pra alguma coisa, vai saber, né? Só que aí o Bills falou, beleza mano, você não vai querer me matar, mas eu já notei que esse feitiço seu aí você não conseguiu completar ele totalmente não. Cedo ou tarde eu vou conseguir fugir daqui. E o Zarra admitiu que realmente, né, ele ainda não tinha conseguido completar esse feitiço, por mais que ele tenha treinado bastante. Mas ele explicou que ele só precisava ganhar o tempo que ele realmente precisava. Então basicamente se o Bills ficar preso até ele completar o plano dele, já tá valendo. E agora sim, né, a gente termina a história desse capítulo. E bem, vamos lá, a parte do Bills contra o Zarra foi perfeita, maravilhosa, gostei demais, superou minhas expectativas, foi muito bom. Mas enfim, né, agora finalmente voltando pro Charlotte Blue para dar a minha opinião sobre o que eu achei dele, quem viu meu vídeo de reação tem uma ideia do que eu achei. Mas aqui eu vou deixar bem claro o que eu realmente achei do Charlotte Blue. E assim, dói meu peito falar isso, mas ele foi uma decepção, não tem jeito. Eu achei ele legal. A cena de transformação dele, como ele se transforma dentro da batalha, é muito legal e o Blue ficou muito lindo dentro do jogo. Sem contar que ele recebeu também uma Unique Gouge, né, que é uma coisa interessante, por mais que não tenha uma animação diferente, é um buff bem legal pro Charlotte Blue e certamente ele deve ser um dos personagens mais fortes do jogo atualmente. Só que eu não ligo tanto pra força, cara, eu ligo mais pra animações, porque o personagem que é forte, no futuro ele não vai ser forte mais. Então eu valorizo mais as animações. E o Charlotte Blue foi uma completa decepção nesse sentido. Ele não tem um especial novo, ele não tem Ultimate, que era uma coisa que eu tava querendo muito, não tem Ultimate. Não tem um cover novo, o cover dele é o mesmo do Super Saiyajin Deus. E nem uma carta verde o coitado tem. E pra piorar, né, eles tiraram a carta verde que o Super Saiyajin Deus tem, que é aquela do socão, e colocaram a carta verde genérica que o Charlotte tem no Super Saiyajin 1, 2, 3 e na forma base. Cara, isso daí foi tipo, nossa, mano, não acredito que os caras fizeram isso. Sem contar que a arte dele dentro do jogo é a mesma arte do Super Saiyajin 1, só que é azul. E também tem o detalhe do Charlotte Blue não tem uma música própria. O Charlotte Super Saiyajin 1 teve, o Charlotte Super Saiyajin 3 teve, o Charlotte Super Saiyajin Deus teve também. Então, tipo, pô, mano, parece que os caras rusharam o Charlotte Blue. Parece que o Charlotte Blue não tinha sido feito, os caras ficaram 3 anos na soneca. Ah, deixa o Charlotte pra lá, depois a gente faz. Aí faltou 2 semanas os caras, putz, lascou, velho, a gente só fez a transformação do Giblet. Acelera aí pra fazer o Blue o mais rápido possível. Tipo, eu tive essa impressão, porque a gente ficou 3 anos sem o Charlotte Blue e ele chegou como se fosse uma transformação totalmente comum do Charlotte. Se ele tivesse saído 1 ano depois do God, eu nem falava nada, mas ele saiu 3 anos depois. Criou uma expectativa e um hype enorme em cima dele. Tanto que o servidor do jogo caiu, cara. No dia que o Charlotte Blue saiu, eu tava tentando entrar no Legends e não tava conseguindo. E eu não tava acessando a internet, né? Porque eu não queria tomar nenhum spoiler do Blue. Por isso que eu tava sumido do canal, inclusive. Nem tava olhando YouTube, Twitter, nada. E aí, tipo, eu pensava, pô, mano, não acredito que meu celular tá dando problema logo agora. Só que depois, né, quando eu acessei a internet, que eu vi que era geral. Geral tava tendo problema de entrar no Legends porque o servidor tava lotado. E isso é uma coisa que nem no aniversário, nem nos 2 banners do aniversário aconteceu. Nem no Legends Festival do ano passado, que foi muito hypado, aconteceu com o Chalete, né? Então o Charlotte Blue realmente quebrou o jogo. Pra vocês verem como a galera esperava tanto ele. E é por isso que pra mim ele tinha que ter tido uma Ultimate, tinha que ter tido a opção também de você poder customizar a Ultimate dele com os outros personagens que tem no jogo, porque seria uma coisa que realmente honraria a chegada do Charlotte Blue. E se não fosse pra ser isso, se não fosse pra dar nada pro Charlotte, se fosse pra ele ser simplesmente o Charlotte de cabelo azul, não seria muito mais legal se eles tivessem guardado a atualização do Charlotte Sparking pra sair junto com o Charlotte Blue?
Porque eu tenho certeza que se o Charlotte virasse Sparking e o Charlotte Blue saísse ao mesmo momento que isso acontecesse, a gente ia ficar bem mais satisfeito. Porque o Charlotte ia ficar muito mais forte, ia ganhar os covers dele, ia ter aquela mecânica nova, né, de equipar os trajes, ele ganhar tags, ia chegar tudo de uma vez. Então, pô, seria muito legal. Só que eles separaram o update do Charlotte, e eu achei isso uma péssima ideia. O Blue ficou legal, gostei, vou usar, tô hypando, com certeza. Mas não dá pra dizer que não foi uma decepção. Mas, cara, eu não me arrependo de nada do hype que eu criei. Porque foi através do hype com o Charlotte Blue que esse canal cresceu. Foi o primeiro vídeo que deu certo, foi relacionado ao Charlotte Blue. E, pô, mano, foi muito legal ter toda essa jornada, comentar com vocês ao longo desses 2 anos, né, de canal. Acompanhar essa jornada pelo Charlotte Blue foi muito mais legal do que, de fato, jogar com ele. Mas, mesmo assim, foi uma jornada muito boa. E, assim, eu só agradeço a todos vocês que seguiram nessa jornada comigo. Mas é isso, né? Comenta aí o que vocês acharam desse capítulo e também comentem de novo aí o que acharam do Charlotte Blue. Eu sei que a maioria já deve ter comentado no vídeo anterior, mas comenta aí de novo, porque acho que não é demais falar dele aqui, né? E claro, muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês estão me ajudando muito de verdade e só me motiva cada vez mais a trazer mais vídeos pra vocês. Podem ter certeza que vou honrar o investimento que vocês estão fazendo aqui. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e falou!